Primo Levi, a trégua, 9 para o norte. Nos poucos dias que passamos em Zumerinka, reduzimos-nos à mendicância, o que naquelas condições nada tinha em si de particularmente trágico, diante da muito mais grave perspectiva da partida iminente para um destino ignorado. Desprovidos, como estávamos, do talento extemporâneo de Gottlieb, havíamos sofrido em cheio o golpe da potência econômica superior dos romenos. Eles podiam pagar 5 vezes, 10 vezes mais do que nós, e o faziam, porque eles também haviam esgotado as reservas alimentares e porque também intuíam que estávamos partindo para um lugar onde o dinheiro teria escassa importância e seria difícil conservá-lo. Estávamos acampados na estação e íamos muitas vezes ao povoado. Casas baixas, desiguais, construídas com curioso e divertido desprezo pela geometria e pela norma. Fachadas quase alinhadas, muros quase verticais, ângulos quase retos, mas aqui e ali algum pilar que imitava uma coluna com um pretensioso capitel em espiral. Frequentes tetos de palha, interiores esfumaçados e escuros, nos quais se podia entrever o enorme aquecedor central com as suas grandes enxergas, onde dormíamos, e os ícones negros no canto. Numa esquina cantava um menestrel gigantesco, envelhecido, descalço, olhava para o céu, com olhos apagados, e de tempos em tempos baixava a cabeça e fazia sinais com o polegar na testa. Na rua principal, cravada sobre 2 pequenas estacas no chão lodoso, havia uma mesa de madeira, na qual estava desenhada a Europa já esmaecida, em virtude dos sóis e das chuvas dos muitos verões. Devia ter servido para acompanhar os boletins de guerra, mas fora desenhada de cor, como se fosse vista a uma grande distância. A França era decididamente uma cafeteira, a Península Ibérica uma cabeça de perfil, com o nariz que saía de Portugal, e a Itália uma autêntica bota, um pouco mais oblíqua, com a sola e o salto bastante lisos e alinhados. Na Itália estavam indicadas apenas 4 cidades: Roma, Veneza, Nápoles e Dronero. Zumerinka era uma grande aldeia agrícola, em outros tempos lugar de mercado, como se podia deduzir da vasta praça central, de terra batida, com numerosas filas paralelas de barras de ferro, prontas para nelas se amarrarem os animais pelo cabresto. Encontrava-se agora rigorosamente vazia. Apenas num canto, à sombra de um carvalho, estava acampada uma tribo de nômades, visão saída de milênios distantes. Homens e mulheres estavam cobertos de pele de cabra, fechadas nos membros por correias de couro, traziam nos pés calçados de casca de bétula. Eram diversas famílias, umas 20 pessoas, e suas casas eram uma carroça enorme, maciça, parecida com uma máquina de guerra, feita de traves mal esquadrinhadas e colocadas por encaixe, apoiados sobre vastas rodas de madeira. Deviam sofrer para puxar os 4 cavalões peludos, que vimos pastar pouco adiante. Quem eram, de onde vinham e para onde iam, não sabíamos. Entretanto, naqueles dias, nós os considerávamos singularmente próximos, arrastados como nós pelo vento, entregues como nós à mutabilidade de um arbítrio distante e ignorado, cujo símbolo eram as rodas que transportavam a nós e a eles, na estúpida perfeição do círculo sem princípio e sem fim. Não longe da praça, ao longo da ferrovia, topamos com outra aparição alvissareira, um depósito de troncos pesados e toscos, como todas as coisas daquela aldeia, onde não existe espaço para o delicado e o acabado. Entre os troncos deitados ao sol, queimados pelo sol, encontrava-se uma dezena de ferozes prisioneiros alemães. Ninguém os vigiava, ninguém os comandava, ninguém se preocupava com eles. Segundo todas as aparências, haviam sido esquecidos, abandonados puramente à própria sorte. Trajavam farrapos descoloridos, nos quais se reconheciam, contudo, os orgulhosos uniformes da Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha.
Tinham rostos pálidos, alucinados, selvagens, habituados a viver, a operar, a combater dentro dos esquemas férreos da autoridade, seu sustento e alimento, com o fim da própria autoridade, encontraram-se impotentes, exânimes. Aqueles bons súditos, bons executores de todas as ordens, bons instrumentos do poder, não possuíam sequer uma parcela de poder. Estavam esvaziados e inertes, como as folhas mortas que o vento amontoa nos lugares recônditos. Não procuraram salvar a pele na fuga. Eles nos viram, e alguns caminharam em nossa direção com seus passos incertos de autômatos. Pediram-nos pão, não em sua língua, mas em russo. Recusamos, pois o nosso pão era precioso, mas Daniel não recusou. Daniel, a quem os alemães haviam matado a mulher, o irmão, os pais e não menos do que 30 parentes. Daniel, que da razia no gueto de Veneza era o único sobrevivente e que desde o dia da libertação alimentava-se com a sua dor, tirou um pão e o mostrou àqueles fantasmas e o pôs no chão. Mas pretendeu que viessem pegá-lo, arrastando-se no chão, o que fizeram docilmente. Que grupos de ex-prisioneiros aliados tivessem embarcado em Odessa meses antes, como alguns russos nos disseram, devia ser verdade. Porquanto, a estação de Smerinka, nossa temporária e pouco íntima residência, ainda mostrava suas marcas, um arco do triunfo feito de ramos já murchos, onde estava a inscrição Viva as Nações Unidas, e enormes, horríveis retratos de Stalin, Roosevelt, Churchill, com palavras que enalteciam a vitória contra o inimigo comum. Mas o breve tempo da concórdia entre os três grandes aliados devia agora chegar ao fim, pois os retratos estavam apagados e desbotados pelas intempéries e foram depostos durante a nossa estada. Chegou um pintor, ergueu um andaime ao longo da fachada da estação e fez desaparecer sob uma camada de reboco as palavras "Proletários de todo o mundo, univos", em lugar das quais, com uma leve sensação glacial, letra após letra, vimos nascer outras bem diversas. Os Pered na Zapad, avante para o Ocidente. O repatriamento dos militares aliados já terminara, mas outros comboios chegavam e partiam para o sul, sob os nossos olhos. Eram comboios russos, mas bem diferentes dos comboios militares, gloriosos e caseiros, que vimos transitar por Katowice. Era o comboio das mulheres ucranianas que voltavam da Alemanha, mulheres somente, pois os homens seguiram como soldados ou franco-atiradores ou haviam sido mortos pelos alemães. O exílio delas fora diferente do nosso e daquele dos prisioneiros de guerra. Não todas, mas a maior parte abandonara voluntariamente o seu país. Uma vontade forçada, chantageada, longe da mentira e da propaganda nazista, sutil e pesada, ameaçadora e que se tornava mais suave nos cartazes, nos jornais, no rádio. Mas mesmo assim, uma vontade, um consentimento. Mulheres dos 16 aos 40 anos, centenas de milhares, camponesas, estudantes, operárias, haviam deixado os campos devastados, as escolas fechadas, as oficinas destruídas pelo pão dos invasores. Não poucas eram mães. Por causa do pão, deixaram os filhos. Na Alemanha, encontraram pão, arame farpado, o trabalho duro, a ordem alemã, a servidão e a vergonha. E sob o peso da vergonha, eram agora repatriadas, sem felicidade e sem esperança. A Rússia vencedora não tinha indulgência para elas. Voltavam para casa em vagões de carga, frequentemente abertos, divididos horizontalmente por um tapume, para que o espaço fosse mais aproveitado. 60, 80 mulheres por vagão. Não tinham bagagem, apenas as roupas gastas e desbotadas que vestiam. Corpos jovens, ainda robustos e saudáveis, mas rostos fechados e pungentes, olhos fugídios, uma conturbadora, animalesca humilhação e resignação. Nenhuma voz saía daqueles emaranhados de membros que se desfaziam preguiçosamente quando os vagões paravam na estação. De animais humilhados e domados,
constituía-se a própria inércia, o próprio afastamento, a própria dolorosa falta de pudor. Nós assistíamos com piedade e tristeza a sua passagem, novo testemunho e novo aspecto da pestilência que prostrara a Europa. Partimos de Zumerinka no final de junho, oprimidos por uma dolorosa angústia nascida da desilusão e da incerteza de nosso destino e que encontrara uma obscura ressonância e confirmação nas cenas a que havíamos assistido em Zumerinka. Incluídos os romenos, éramos 1.400 italianos. Fomos transportados em uns 30 vagões de carga que foram engatados num comboio que seguia para o norte. Ninguém em Zumerinka soube ou quis precisar o nosso destino, mas íamos para o norte, longe do mar, longe da Itália, para a prisão, a solidão, a escuridão, o inverno. Apesar de tudo, consideramos um bom sinal não terem distribuído provisões para a viagem. Talvez não durasse muito tempo. Viajamos com efeito durante 2 dias e 1 noite apenas, com pouquíssimas paradas, através de um cenário majestoso e monótono de estepes desertas, de florestas, de aldeias perdidas, de rios lentos e largos. Apinhados nos vagões de carga, estávamos mal acomodados. Na primeira noite, aproveitando uma parada, César e eu descemos para esticar as pernas e buscar uma posição melhor. Notamos que havia mais à frente vários vagões de passageiros e um vagão enfermaria parecia vazio. "Por que não subimos?" propôs César. "É proibido", respondi insipidamente. "Por quê? Com efeito, devia ser proibido. E por quem? De resto, já pudéramos constatar em diversas ocasiões que a religião ocidental, e alemã em particular, da proibição diferencial não possui raízes profundas na Rússia. O vagão enfermaria não somente estava vazio, mas oferecia requintes de sibaritas, tanques eficientes com água e sabão, suspensões suaves que abrandavam o solavanco das rodas, magníficos leitos suspensos por molas reguláveis, com lençóis brancos e cobertas quentes. Na cabeceira da cama que eu escolhera, dádiva super beneficente do destino, encontrei nada mais nada menos do que um livro em italiano, Os Meninos da Rua Paulo, que eu não lera quando criança. Enquanto os companheiros já nos declaravam dispersos, passamos uma noite de sonho. O trem passou por Berezina. No final do segundo dia de viagem, enquanto o sol, vermelho como uma romã, pondo-se oblíquo entre os troncos, com vagar encantador, vestia de luz sanguínea as águas, os bosques e a planície épica, coberta todavia por destroços de armas e de tanques. A viagem terminou poucas horas depois, em plena noite, no auge de um violento temporal. Fizeram-nos descer sob o dilúvio, numa escuridão absoluta, interrompida de quando em quando pelos relâmpagos. Caminhamos por meia hora em fila indiana, na erva e no lodo, cada qual agarrado como um cego ao homem que o antecedia. E não sei quem guiava o primeiro da fila. Atracamos, afinal, molhados até os ossos, a um enorme edifício escuro, semi-destruído pelos bombardeios. Continuava a chover, o pavimento estava molhado e cheio de lama, e mais água caía das frestas do teto. Esperamos o dia num torpor fatigante e passivo. Nasceu um dia esplêndido. Saímos ao ar livre, e só então percebemos que havíamos pernoitado na plateia de um teatro, que nos encontrávamos num amplo complexo de casernas soviéticas destruídas e abandonadas. Todos os edifícios, além disso, foram submetidos a uma devastação e expoliação teutonicamente meticulosa. Os exércitos alemães em fuga levaram tudo quanto puderam, as fechaduras, as grades, os corrimãos, todas as instalações da iluminação e do aquecimento, as tubulações de água e até mesmo as trancas do recinto. Das paredes tiraram até o último prego. De um entroncamento ferroviário adjacente foram arrancados os trilhos e os dormentes, usando uma máquina especial, disseram os russos. Mais de um saque, afinal, o gênio da destruição, da contracriação, aqui como em Auschwitz, a mítica do vazio,
além de toda exigência de guerra ou ímpeto de rapina. Mas não puderam levar os inesquecíveis afrescos que recobriam as paredes internas, obras de algum anônimo poeta-soldado, ingênuas, fortes e toscas, 3 cavaleiros gigantes, armados com espadas, elmos e clavas, fixados sobre um outeiro, no momento de dirigir o olhar para um interminável horizonte de terras virgens a serem conquistadas. Stalin, Lenin, Molotov, reproduzidos com afeto reverente nas intenções, com audácia sacrílega nos efeitos, irreconhecíveis, precípua e respectivamente pelos grandes bigodes, a barbicha e os óculos. Uma aranha imunda no centro de uma grande teia na parede, um tufo negro atravessando os olhos, uma suástica nas costas e escrito logo abaixo, morte aos invasores hitleristas. Um soldado soviético acorrentado, alto e louro, erguendo a mão algemada para julgar os seus juízes. E estes, as centenas, uns diante dos outros, sentados nos assentos de um tribunal anfiteatro, não passam de nojentos homens insetos, de rostos amarelos e cinzentos, aduncos, subvertidos, macabros como se fossem crânios, encolhidos uns contra os outros, como lêmures que fogem da luz, rechaçados no vazio do gesto profético do herói prisioneiro. Nessas casernas espectrais, em parte a céu aberto nos pátios espaçosos, invadidos pela grama, acampavam milhares de estrangeiros em trânsito, como nós, pertencentes a todas as nações da Europa. O calor benéfico do sol começava a penetrar a terra úmida e tudo ao nosso redor fumegava. Afastei-me algumas centenas de metros do teatro, embrenhando-me num denso prado, onde eu queria me despir e enxugar ao sol. E bem no meio do prado, como se me esperasse, quem foi que vi, senão ele? Mordunahum, o meu grego, quase irreconhecível pela suntuosa obesidade e pelo impreciso uniforme soviético que usava. E ele me olhava com os olhos pálidos de um mocho, perdidos no rosto róseo, circular, de barba ruiva. Acolheu-me com fraterna cordialidade, deixando cair no vazio a maligna pergunta que lhe fiz a propósito das Nações Unidas, que tão mal se ocuparam dos seus gregos. Perguntou-me como eu andava. Precisava de algo? De comida? De roupas? Sim, não podia negar. Precisava de muitas coisas. Vamos providenciar, respondeu misterioso e magnânimo. Aqui eu valho alguma coisa. Fez uma breve pausa e acrescentou. Você precisa de uma mulher? Olhei-o embaraçado. Temia não ter compreendido, mas o grego, num amplo gesto, percorreu 3/4 de horizonte com a mão. Foi quando percebi que, em meio à erva alta, deitadas ao sol, próximas e distantes, jaziam dispersas umas 20 meninas sonolentas. Eram criaturas louras e rosadas, espadaúdas, de ossatura maciça e de plácido rosto bovino, vestidas em variadas formas rudimentares e incongruentes. Vem da Bessarábia, explicou meu grego, todas sob minha proteção. Os russos gostam delas assim, brancas e pequenas. Antes aqui era uma grande pegalho, mas desde que eu tenho tratado disso, as coisas estão indo a 1000 maravilhas. Limpeza, sortimento, discrição e nenhum problema com dinheiro. É um bom negócio também. E algumas vezes, moi aussi, je prendais mon plaisir. Voltou-me à mente, sob nova luz, o episódio do ovo cozido e o desafio desdenhoso do grego. Vamos, diz algum artigo com que eu já não tenha trabalhado? Não, eu não precisava de uma mulher, ou pelo menos naquele sentido. Separamo-nos após um colóquio cordial, e desde então, passado o turbilhão que assolara esta velha Europa, arrastando-a numa contradança selvagem de separações e de encontros, não reencontrei mais o meu professor grego, nem ouvi mais falar a seu respeito.